Om Agyanatimirandasya Gyananjanashalakaya Chakshurmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Shirup Sanatana Bhattara Gunat Sijiva Gopala Bhatta Das Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 6, verso 22. Aqui é Deus em pessoa, Vishnu, falando para Narada. Ele apareceu para Narada rapidamente, né? Foi embora. Manifestou, se deixou ser visto, manifestou para Narada. Narada ficou lamentando e aí ele falou isso para Narada. Shakridya darshitam rupam etat kamayate nagha matkamas sanakhai sadhu sarvam muchanti richayam. Pode ler. Ó virtuoso, viste somente uma vez minha pessoa, e isso é apenas para aumentar teu desejo por mim. Pois quanto mais ansiares por mim, mais te livrarás de todos os desejos materiais. Significado: um ser vivo não fica destituído de desejos. Ele não é uma pedra inanimada. Ele tem de estar trabalhando, pensando, sentindo e querendo. No entanto, quando ele pensa, sente e quer materialmente, torna-se enredado. E, inversamente, quando pensa, sente e quer para o serviço ao Senhor, livra-se, pouco a pouco, de todos os enredamentos. Quanto mais uma pessoa se ocupa no transcendental serviço amoroso ao Senhor, mais adquire anseio por este serviço. Eis a natureza transcendental do serviço divino. O serviço material traz saciedade, enquanto o serviço espiritual ao Senhor não traz saciedade, nem tem fim. Podemos continuar aumentando nossos anseios pelo transcendental serviço amoroso ao Senhor, apesar do que não encontraremos saciedade nem fim. Através do serviço intenso ao Senhor, podemos experimentar a presença do Senhor transcendentalmente. Portanto, ver o Senhor significa estar ocupado em seu serviço, porque seu serviço e sua pessoa são idênticos. O devoto sincero deve continuar com seu serviço sincero ao Senhor.
O Senhor dará orientações adequadas sobre como e onde isso deve ser feito. Embora não houvesse nenhum desejo material em Narada, ele foi aconselhado dessa maneira apenas para aumentar seu intenso desejo pelo Senhor. Você vê, não tinha nenhum real desejo material por Narada. Igual a gente entende aqui, desejo material, ele estava no estado de bhava. Tinha só aquilo dele querer ficar no local meditando em Vishnu. Na verdade, não é desejo material, é só lembrar de Vishnu. Isso não é desejo material, né? Então, o Prabhupada falou. Você vê, os budistas impersonalistas, eles tentam parar com desejar, pensar. E aqui está falando, ó, uma entidade viva não pode ser livre de desejos. Então, a ideia é o quê? Simplesmente mudar o foco, né? E ninguém pode parar de pensar. Quem vai parar de pensar? Então, o pensamento sempre vem, desejo sempre vem. A alma, naturalmente, consciência significa pensamento e desejo. Então, a ideia, Krishna está falando que ele apareceu e desapareceu só para o desejo de ver, de nada aumentar de ver ele. Então, o Prabhupada está falando que é isso. A gente deve simplesmente mudar o foco do desejo, ao invés de coisas materiais, desejar, servir, amar e ver Deus face a face. E não simplesmente parar de pensar ou de ter desejo, só mudar o foco, né? E falando que se alguém engaja o serviço transcendental, mais ele deseja por isso. Ou seja, nunca tem fim, né? No material, normalmente vai acabando, né? A gente vê qualquer coisa material que a gente tem ou pega, passa um tempo, a gente vai deixando de gostar, vai diminuindo, né? Nesse para Deus só vai aumentando. Aos poucos vai aumentando essa ânsia de servir e associar com ele cada vez mais. Vinte e três. Satsevaya dirghayapi jatamai dridhamati itva vajjam imam lokam gantamajjanatam asi. Através do serviço à verdade absoluta, mesmo por uns poucos dias, um devoto alcança inteligência firme e fixa em mim. Em consequência disso, ele persevera até se tornar meu companheiro no mundo transcendental, após abandonar os atuais mundos materiais deploráveis. Significado: servir à verdade absoluta significa prestar serviço à absoluta personalidade de Deus sob orientação do mestre espiritual fidedigno, que é um intermediário transparente entre o Senhor e o devoto neófito.
O devoto neófito não tem capacidade de aproximar-se da absoluta personalidade de Deus, mediante seus atuais sentidos materiais imperfeitos. Portanto, sob a orientação do mestre espiritual, ele é treinado no transcendental serviço ao Senhor. E por tal treinamento, mesmo por uns poucos dias, o devoto neófito obtém inteligência nesse serviço transcendental que o leva finalmente a escapar da habitação perpétua nos mundos materiais, a ser promovido ao mundo transcendental, para tornar-se um dos companheiros liberados do Senhor no reino de Deus. Você vê a diferença, não sei se dá para perceber a diferença do Srimad Bhagavatam para o Gita, né? O Gita dá várias instruções para a nossa vida prática diária, relacionada com ordem social, deveres, etc. E o Srimad Bhagavatam a grande maioria das vezes, igual está falando aqui, só relacionado com o espiritual. Dá para perceber isso. O Srimad Bhagavatam é bem elevado, está falando aqui, por poucos dias devotos firme inteligência, isso não é todos os devotos, né? A gente, por exemplo, a gente pratica, vai purificando aos poucos, gradualmente, vida após vida. Aqui está falando poucos dias, pode significar poucos dias, pode significar poucas vidas, no nosso caso, ou então alguém, uma grande alma, né? Que pode fazer isso em pouco tempo, igual está falando aqui, extremamente raro. A gente pode ler aqui e pensar que a gente praticou poucos dias e já está aqui, né? Já para se tornar associado, mas não é realidade. O nível de Srimad Bhagavatam é bem alto, né? De 4. Está no verso 25. Não é 24, Prabhu? 24, né? Matirmai nibadheyam navipadyetaka hiti rajasarga nirodhepi smritischa mat anugraha. Haribol, eu vou ler o próximo, tá bom? Tá. A inteligência. Posso continuar? Vai. A inteligência ocupada em devoção a mim não pode ser frustrada em tempo algum, mesmo no momento de criação, bem como no momento de aniquilação. Tua lembrança continuará, por minha misericórdia. O serviço devocional prestado à personalidade de Deus nunca é em vão. Uma vez que a personalidade de Deus é eterna,
a inteligência aplicada em seu serviço ou qualquer coisa feita em relação a ele também é permanente. No Bhagavad Gita, declara-se que esse serviço transcendental prestado à personalidade de Deus acumula-se nascimento após nascimento. E quando o devoto está completamente amadurecido, o serviço total somado o torna apto a entrar na associação da personalidade de Deus. Tal acúmulo de serviço a Deus nunca se dissipa, mas aumenta até a plena maturidade. Talvez por isso ele comentou aqui no seguinte, tá vendo? Ele falou aqui, a vida após vida. E no verso anterior, Krishna falou para aquelas grandes almas, e aí talvez por isso São Prabhupada falou a realidade da grande maioria, ó, nesse comentário aqui. É por acumular vida após vida, e quando o devoto está totalmente maduro, aí sim ele se torna elegível. Logo na sequência, eu fui falar, né, mas São Prabhupada já falou aqui na sequência também. De todo jeito, ó, isso é certo, que qualquer serviço devocional que a gente faz, qualquer atividade, ele jamais é perdido. Se vai com a gente, para onde a gente for, vai junto com a alma, né? Vida após vida, tudo acumula, nunca perde. A não ser que a gente cometa ofensa contra um mensageiro, seja profeta, grande Vaishnava, associado de Deus, etc. Isso vai sempre com a gente. Qualquer atividade, um nome que recita, uma flor que oferece, leitura, isso nada se perde. Sempre vai, isso vai com a gente como créditos, ou vai sendo devoção, vai sendo acumulada ali, até que isso se torna totalmente amadurecido nas vidas seguintes, né? Nunca se perde isso. Prabhu, eu pensei aqui, assim, se à medida que a gente vai acumulando, o que acontece, por exemplo, porque em tal momento, porque assim, se você está acumulando, eu entendo que, não sei se está certo, que você também está numa evolução espiritual. Sim. Porque em tal momento você pode vir a cometer uma ofensa que possa tirar você desse progresso. Porque ainda está em evolução, ainda tem impurezas. Não está completamente puro ainda. Porque tem várias coisas indesejáveis, chama anartas. Mas essas ofensas seriam coisas muito sérias, né? Como Então, assim? por exemplo, assim, porque assim, apesar assim, dos nossos, vamos dizer, dos nossos defeitos que a gente tem no dia a dia, tem certas coisas que são colocadas como ofensas sérias, né? Por exemplo, Bom, mas aqui a única ofensa que tira esses créditos não é pecado. Pecado não tira, vai. A gente pode ser pecaminoso, fez atividade. uhum. A gente pode até ir para o inferno, que isso vai com a gente. Ah, Não, sim. a única atividade que tira é ofensa aos mensageiros associados de Deus. É a única. Não é pecado, isso chama a parada. É bem pior que pecado. Essa é a única. Claro que a gente deve evitar tudo, pecado e ofensa, mas só a ofensa que arranca esses créditos fora. Tabu, então, assim, se a gente for pensar dessa maneira, a gente pode dizer que
que o principal veículo que pode levar a gente a isso seria a nossa boca? Ou pensar também alguma coisa? Tem gente, não só a boca, a língua, mas tem gente que faz alguma coisa. Você vê, fizeram com Jesus Cristo foi físico. Haridas Thakur foi físico também. Prahlad Maharaj foi físico. E também tem com a língua. A língua é a principal. Por isso que a gente deve ocupar ela em recitar as escrituras e recitar o nome. Isso purifica a consciência através do som. Deve manter, falar coisas boas, glorificar os devotos, glorificar a Deus por esse motivo. E não criticar. Isso envolve também não ser fanático também, né? E se alguém é fanático com o próprio mestre, meu mestre é bom, o Swami Prabhupada é ruim. Ou o Swami Prabhupada é bom e os irmãos espiritual dele é ruim. Aí critica, é problema. Ou a minha religião é boa, a outra é ruim. Aí critica os profetas de outra religião. É também problema. O fanatismo também leva a isso. Então, é só evitar essas coisas. E se alguém vê alguma atitude em algum daqueles que se dizem mestre, mas não são mestre, pode consultar alguém experiente, perguntar e tal, e simplesmente dar tchau. Não precisa falar nada, simplesmente não associa, não precisa ficar falando. E vai pro, foca naqueles que são reais mestres e segue a vida, né? Não é que também deve aceitar qualquer um como mestre, né? Com medo de... Porque tem gente também... por medo, então, eu não vou analisar muito se é ou se não é. Aí tem gente até que usa esse medo, por incrível que pareça. Usa esse medo para manter discípulos e ganhar coisas materiais deles. Então, ele deve ser inteligente em escolher bem na hora de aceitar o real mestre, iniciação e tudo. E respeitar todos os profetas também, de santos de outras religiões, da nossa e de outros, sem sectarismo. Não é só o nosso mestre que deve ser respeitado, todos os mestres da nossa linha, das outras linhas também, Vaishnavas, e também das outras religiões. Com essa mentalidade fica fácil. Aí não tem muito problema. Atrapalha muito, a gente vê o fanatismo, né? Aí problema. Mas é só essa ofensa que arranca. Você vê que as fanáticas na religião, você vê que o coração delas fica duro. A religião acaba proporcionando para elas coisa, a pessoa se torna pior do que era antes. Eu conheço vários, às vezes a pessoa era até uma pessoa boa, entra para alguma religião, alguma linha, seja a nossa religião ou outras, ela acaba ficando pior do que antes, pelo fanatismo e crítica que ela comete a outros depois. Então isso expulsa tudo que ela fez de bom e acaba com tudo, corta tudo. E fica uma coisa. Isso tem um verso que fala: Vaishnava parada uterrate mata upadevati sukhaya pata. Igual o elefante louco pega a raiz de uma árvore e arranca ela pela raiz. Ofender qualquer mensageiro, profeta, Vaishnava, acharya, ele arranca qualquer crédito devocional que a gente tem pela raiz do coração. É só não ser fanático, né? E glorificar os reais mestres e glorificar Krishna, Vishnu, Deus. Lendo as escrituras, qualidades, forma, passatempo dele e recitar isso. É isso.
É só isso que tira. Os pecados, não. Apesar que a gente também deve ficar, tentar ao máximo não cometer pecado, né? É, 25. Itavad utto pararamatam mahad bhutam nabho lingam alingam ishvaram aham cha tasmai mahantam mahiyashe Shishnāvanamam vidade lukam pitah. Então, aquela autoridade suprema, personificada pelo som e invisível aos olhos, porém muito maravilhosa, parou de falar. Experimentando um sentimento de gratidão, eu lhe ofereci minhas reverências, inclinando minha cabeça. Significado: não faz nenhuma diferença que a personalidade de Deus não tenha sido vista, mas apenas ouvida. A personalidade de Deus produziu os 4 Vedas através de sua respiração, e ele é visto e realizado através do som transcendental dos Vedas. De modo semelhante, a Bhagavad Gita é a representação sonora do Senhor, e não há diferença de identidade. A conclusão é que o Senhor pode ser visto e ouvido pelo persistente canto do som transcendental. Bhagavad Gita. Não tem diferença em escutar do som que vem de Deus e também de ver ele, né? Tudo relacionado com Deus é o mesmo. O Gita é a representação sonora de Deus, não há diferença em identidade. A conclusão é que o Senhor pode ser visto, escutado, através de recitar o som transcendental, no caso, Mahamantra. Através de recitar o nome, a gente pode ver e escutar Deus. Recitando, um dia nessa vida várias coisas impurezas podem ir embora, nas próximas vidas tudo pode ir embora e o nome pode ficar puro e a gente pode ver e escutar Deus. Só através de recitar, cantar, persistente, eu tô falando, persistente canto ou recitação do som, que é o nome, Mahamantra. E escutar também. Primeiro a gente escuta, depois recita o que escutou. Nesse processo vai fazer com que um dia a gente possa escutar direto e ver ele diretamente. O nome, aquele que a gente tá cantando, né? Que o nome é não diferente dele. Quando o nome ficar puro, a forma aparece pra gente. Aí vê isso, o próprio Vishnu falou para Narada, esse verso. Esses versos anteriores aqui, o Vishnu falou para Narada. Aí Narada, sentindo gratitude, ofereceu reverências, abaixando a cabeça. 26.
Namanyanantasya hatata papatam guhyani bhadrani kritani chasmaran Ghamparyatam stustamanagata spriha kalam pratikhan bimado vimatsara. Comecei então a cantar o santo nome e a fama do Senhor, através da repetida recitação, ignorando todas as formalidades do mundo material. Tal canto e lembrança dos passatempos transcendentais do Senhor são cheios de bênçãos. Assim, fazendo, viajei por toda a terra, completamente satisfeito, humilde e sem inveja. A vida de um devoto sincero do Senhor é assim explicada, em poucas palavras, por Narada Muni, através de seu exemplo pessoal. Tal devoto, após ser iniciado pelo Senhor ou por seu representante fidedigno, leva muito a sério o canto das glórias do Senhor e viaja por todo o mundo para que os outros também possam ouvir as glórias do Senhor. Esses devotos não têm desejo do ganho material. São conduzidos por um único desejo, voltar ao Supremo. Isso os espera no devido tempo. Ao abandonarem o seu corpo material, porque tem a mais elevada meta de vida, voltar ao Supremo, eles nunca têm inveja de ninguém, nem são orgulhosos de serem qualificados para voltar ao Supremo. Seu único interesse é cantar e lembrar o santo nome, fama e passatempos do Senhor, e, de acordo com sua capacidade pessoal, distribuir a mensagem para o bem-estar dos outros, sem motivação de ganho material. É isso que Narada depois fez, começou a recitar o nome e fama, glórias, recitando repetidamente, ignorando o mundo totalmente renunciado. E esse canto, depois aí vem a lembrança, cantando e lembrando os transcendentais passatempos do Senhor, são benditosos, cheios de bendições. Fazendo assim, ele viajou por toda a terra, completamente satisfeito, humilde e sem inveja. Aí Narada fez, depois que Vishnu falou aquelas palavras e se foi, Narada começou a recitar, cantar o santo nome e as glórias dele. Lembrar dos passatempos dele. Essa lembrança a gente não pode ter ainda, mas ela vem se a gente recita continuamente, gradualmente a gente vai lembrando, acordando essa lembrança de Deus. Vinte e sete. Evam Krishnamatir Brahman Nasaktasya Manatmana Kalaptadura Bhutkale Pradit Saudamani Yatha. E assim, ó Brahmana Vyasadeva, no devido curso do tempo, eu, que estava completamente absorto em pensar em Krishna, e que, portanto, não tinha apegos, estando completamente livre de todas as máculas materiais, encontrei a morte, assim como o relâmpago e a iluminação ocorrem simultaneamente. Significado: estar completamente absorto em pensar em Krishna significa a limpeza das sujeiras ou anseios materiais. Assim como um homem muito rico
não anseia por coisas pequenas e insignificantes, um devoto do Senhor Krishna, que tem garantida a sua passagem para o reino de Deus, onde a vida é eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança, naturalmente não anseia por coisas materiais e inferiores, que são como bonecos ou sombras da realidade e não têm valor permanente. Esse é o sinal das pessoas com riqueza espiritual. E no devido tempo, quando um devoto puro está completamente preparado, de repente ocorre a mudança de corpo que é comumente chamada de morte. Para o devoto puro, tal mudança acontece exatamente como o relâmpago, que é seguido simultaneamente da iluminação. Isso quer dizer que um devoto simultaneamente muda seu corpo material e desenvolve um corpo espiritual pela vontade do Supremo. Mesmo antes da morte, o devoto puro não tem afeição material. Devido a que seu corpo está espiritualizado, assim como um ferro fica em brasa quando em contato com um fogo. Aí Narada absorto pensando em Krishna, sem nenhum apego material, deixou esse corpo, aquele corpo dele, nessa velocidade, mesma velocidade do raio com a luz que dá vem o raio. 28. Prayudhyamane maitam sudham bhagavatim tanum arabdha karma nirvano nyapatat pancha bhautika. Tendo recebido um corpo transcendental próprio de um companheiro da personalidade de Deus, abandonei o corpo feito de 5 elementos materiais. E dessa maneira cessaram todos os resultados fruitivos adquiridos do trabalho, karma. Significado: tendo sido informado pela personalidade de Deus que lhe seria concedido um corpo transcendental adequado para a companhia do Senhor, Narada obteve seu corpo espiritual logo que abandonou seu corpo material. Esse corpo transcendental é livre de todas as afinidades materiais e é investido de 3 qualidades transcendentais primárias, a saber, eternidade, liberdade dos modos materiais e liberdade das reações das atividades fruitivas. O corpo material é sempre afligido pela ausência dessas 3 qualidades. O corpo de um devoto satura-se imediatamente de qualidades transcendentais. Tão logo se ocupa no serviço devocional ao Senhor. Ele age como a influência magnética de uma pedra de toque sobre o ferro. A influência transcendental, serviço devocional, é dessa natureza. Portanto, a mudança de corpo significa o cessar da reação dos 3 modos qualitativos da natureza material sobre o devoto puro. Há muitos exemplos disso nas escrituras reveladas. Durva Maharaj e Prahlada Maharaj e muitos outros devotos foram capazes de ver a personalidade de Deus face a face. Aparentemente, no mesmo corpo. Isso significa que a qualidade do corpo de um devoto transforma-se da matéria à transcendência.
Essa é a opinião dos Goswamis autorizados, através das escrituras autênticas. No Brahma Samhita está dito que, começando do germe Indra Guapa, e Indra subindo, Gopa, tipo verme. até o grande Indra, o rei do céu, todos os seres vivos estão sujeitos à lei do karma e são passíveis de sofrer e desfrutar dos resultados fruitivos dos seus próprios trabalhos. Somente o devoto está isento dessas reações pela misericórdia sem causa da autoridade suprema, a personalidade de Deus. Somente esse tipo de devoto, né? Igual Narada, consegue acabar todos esses resultados fruitivos do trabalho, igual ele falou, que ele conseguiu e deixou o corpo feito de 5 elementos, conseguiu o corpo transcendental, apropriado para associar direto com Deus, depois de deixar o corpo, aquele corpo dele. Hum. 29. Kalpantaidam adaya sayane vibhasi udam bata Shishaisho anupranam vivishenta aham vibho. No fim do milênio, quando a personalidade de Deus, o Senhor Narayana, deitou-se dentro da água da devastação, Brahma começou a entrar nele juntamente com todos os elementos criativos, e eu também entrei através de sua respiração. Significado: Narada é conhecido como o filho de Brahma, assim como o Senhor Krishna é conhecido como o filho de Vasudeva. A personalidade de Deus e seus devotos liberados, como Narada, aparecem no mundo material através do mesmo processo. Como se diz na Bhagavad Gita, o nascimento e as atividades do Senhor são todos transcendentais. Portanto, de acordo com a opinião autorizada, o nascimento de Narada como filho de Brahma também é um passatempo transcendental. Seu aparecimento e desaparecimento estão praticamente no mesmo nível que os do Senhor. O Senhor e seus devotos são, portanto, simultaneamente unos e diferentes como entidades espirituais. Eles pertencem à mesma categoria de transcendência. Assim, Narada Ô, Prabhu, ah, desculpa, cortei o senhor. pode falar. É que eu fiquei refletindo, os devotos puros, liberados, nascem exatamente como foi descrito como Narada nasce, né, já com um corpo transcendental. É isso? Tipo, o próprio, por exemplo, o próprio seu... Aqui está falando quando ele nasce como filho de Brahma.
Só que Narada tem vários e vários passatempos e nesse mundo. E Brahma também tem vários e vários. Então, vários e vários passatempos. Por isso que Narada, aqui ele está falando de algum milênio, a gente não sabe qual milênio, mas em algum milênio aconteceu isso com Narada. Ele nascer, filho dessa criada, etc. Uhum. Não, mas eu entendi. É que eu tinha entendido lendo que ele agora ele já tem o corpo dele, né? Ele é transcendental, É, porque ele é um depois, devoto puro. depois desse milênio, aconteceu isso, E o, e aí Brahma entrou em Vishnu, e ele também entrou essa respiração de Vishnu. e o corpo dos outros devotos puros, como Srila Prabhupada? Não, eles não teve esse, eles não vieram de Brahma. Eles não vieram, né, eles performaram esse passatempo divino de Brahma. Eles são associados eternos da de Goloka Vrindavan. Narada é também associado eterno, mas é outro tipo. Primeiro que Narada tem várias formas e nossos acharyas eles têm forma especialmente com Chaitanya Mahaprabhu e Radha Krishna. Narada pode servir Rama, pode servir. Aqui, por exemplo, ele viu foi Vishnu, ele não viu Krishna, ele viu Vishnu. Narada também serve Narayana. Os nossos acharyas servem Radha e Krishna. Então tem algumas diferenças, mas todos eles são associados de Deus, né? Isso que é importante. Narada também serve Radha. Narada serve todas as formas de Deus. Os nossos acharyas eles são específicos em Chaitanya Mahaprabhu e Radha Krishna, que é o mais elevado de todos. Narada serve todas as formas. Mas essa forma que a gente vê, por exemplo, dos devotos puros, que eu, pelo menos, só conheço de ouvir falar, né? Srila Prabhupada não é a forma eterna dele, essa forma é uma forma material, Não, não existe forma material para devoto. né? Devoto não tem forma material. Essa forma é a forma que ele tem no mundo espiritual, com Chaitanya Mahaprabhu, masculino, Tá. só que eternamente jovem. E com Ah, Radha tá. Krishna, feminino, também eternamente jovem. Tem simultaneamente duas, uma com Radha Krishna e outra com Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu é Radha Krishna combinado, então é mesmo, praticamente o mesmo passatempo. Eles estão nos dois ao mesmo tempo. Verso 30. Sahasra Yuga Pajante Utai Yedam Shishkata Arichi Mishra Rishaya Ranebhyoham Chajagire. Após 4.300 bilhões de anos solares, quando Brahman despertou para criar novamente pela vontade do Senhor, todos Brahma, os rishis, como Marici e Marici, Angira, Atri,
E assim por diante foram criados a partir do corpo transcendental do Senhor. E eu também apareci juntamente com eles. Significado: a duração de um dia de vida de Brahma é de 4.320 anos solares. Isso 4, também é 4 bilhões 320 milhões é. de anos solares. Isso também é afirmado no Bhagavad Gita. Desse modo, durante esse período, Brahmaraj repousa em Yoga Nidra, dentro do corpo de Garbhodakashayi Garbhodakashayi Vishnu. o gerador de Brahman. Então, após o período de sono de Brahman, quando acontece mais uma vez a criação pela vontade do Senhor, por intermédio de Brahman, todos os grandes rishis aparecem outra vez de diferentes partes do corpo transcendental. E Narada também aparece. Isso significa que Narada aparece no mesmo corpo transcendental, assim como um homem desperta do sono no mesmo corpo. Shira de Narada é eternamente livre para se movimentar por todas as partes das criações transcendental e material do Todo-Poderoso. Ele aparece e desaparece em seu próprio corpo transcendental, que não tem distinção de corpo e alma, ao contrário dos seres condicionados. Aí depois, quando o Vishnu expira, esses mesmos sábios, juntamente com Narada, ele vem ao mundo material através de Brahma. A Narada aparece no mesmo corpo, naquele mesmo corpo transcendental que ele adquiriu nessa vida que ele contou. Ou seja, indica aqui que no Bhagavata, naquele milênio indicado aqui, Yuga, Narada apareceu nesse mundo material, na Terra, como filho daquela criada, e nos 4 meses de Chaturmasya serviu os 4 sábios devotos e ganhou o Bhakti, adquiriu Bhakti, depois teve a visão de Vishnu, e aí teve aquele diálogo de Vishnu com ele, e depois ele começou a recitar, perambulando, recitando e lembrando, e quando ele abandonou o corpo, ele ganhou esse corpo transcendental dele, que é o que a gente sabe que é hoje, que tem esse. Ele não sabe, mas tem a pintura que, pela descrição, eles fazem as pinturas, toca vina, aquele instrumento que ele sempre canta as glórias de Vishnu com aquele. Tem um Kirtan que fala Narada Muni Bhajaya Vina Radhikara Mananame. Narada Muni tocando sua vina sempre canta os nomes de Radhikara Mana, Krishna, Krishna, Radha, Krishna, os nomes dele. E aí, quando ele abandonou o corpo, ele conseguiu o corpo transcendental, e aí quando ele voltou, e aí acabou a duração da vida de Brahma, todo mundo entra em Vishnu, e aí quando voltou, criação de novo, ele voltou naquele corpo transcendental que ele adquiriu, depois que ele se tornou perfeito. Naquele mesmo corpo ele veio da mente de Brahma, foi criado, manifestado, né? Já no corpo transcendental dele, que ele já tinha adquirido antes. Tá?
Prabhupada falando. Significa que Narada apareceu no mesmo corpo transcendental, just como o homem acorda do seu sono no mesmo corpo. Narada é eternamente livre para se mover em todas as partes transcendentais, materiais, criações do Supremo. Narada tem essa liberdade de andar ou viajar. Isso que fala que ele é astronauta transcendental, astronauta universal ou transcendental, porque ele pode viajar por todos os lugares, sejam material, universo material ou transcendental. A Narada tem visa, né? Passaporte visa para todos os locais, qualquer planeta transcendental, ou na Terra se ele quiser vir, ou celestiais, ou dos sábios, ou os inferiores, ou o Goloka Vrindavan, ou Vaikunta, qualquer ele pode ir. O Narada pode viajar em qualquer lugar, não só do mundo material, mas também transcendental, né? Nesse corpo transcendental dele. Então, por aí a gente pode ver o tamanho do poder, da devoção de Narada, muito grande, grande sábio e devoto associado de Deus. Narada tem várias e várias formas. Com cada forma ele tem até os passatempos de Radha Krishna, tem forma de Naradia Gopi, que serve Radha Krishna, uma forma feminina de vaqueiro também tem. O Chaitanya Mahaprabhu veio como Srivas Pandita. Então, Narada, várias e várias formas. E nessa forma, ele foi dito aqui, ele pode viajar por todo o universo, material e transcendental. Narada Muni. Vai cantar aí. Carol? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudeva, Jaya Gurudev. Jaya Guru Jaya Gurudev, Gurudeva, Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Nitai Haribo, Haribo, Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Nitai Gora Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Radha Govinda Ki Jai. Jai, Narada Rishi Ki Jai. Shri Guru Jai, Padmo Vishnu Pashima Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnu Jai, Pashila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Shri Rupananda Vahaga Ki Jai. Jai, सर्वस्वामी प्रभु की जय पंचतत्मा श्री गौर हरि की जय श्री नवद्वीप वृंदावन धाम की जय श्री ग्रंथरा श्रीमद् भगवत की जय श्री भगत सिंहदेव की जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय Jai, राज शिला हरिदास ठाकुर की जय Jai, नित्यानंद राम की जय तुलसीदास गोस्वामी की जय Jai, श्री नाम संकीर्तन की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल Haribo. Obrigada, Prabhu. Boa noite. जय बाबा Boa noite.